Isso tem um significado muito grande. Eu gostaria de convidar neste momento a você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos falar um pouquinho. Tenho a impressão que eu já até ministrei sobre esta passagem aqui na igreja, não me recordo especificamente se foi nesse texto. Mas durante essa semana eu estava meditando neste texto e eu estava querendo e pedindo a Deus que me desse uma outra ótica. Porque muitas vezes nós olhamos para um texto e vimos somente aquilo que está escrito. Ou seja, interpretamos de uma forma literal o texto. E eu gosto muito de, quando leio esses textos, me transportar para o texto, para que a gente possa ter um entendimento melhor, mais amplo, e eu creio que mais assim, voltado dentro da vontade de Deus. Esse texto fala de cegos que estavam ali mendigando, pedindo esmolas, carentes, e ao ter um encontro com Jesus, tiveram a sua vida transformada. E antes da leitura, eu queria fazer uma introdução falando a respeito de problemas. Quantos aqui têm problemas? Se você não levantou sua mão, você é um extraterrestre. Todos nós temos problemas. Quantos aqui têm problemas? Agora sim. Você é normal. E se você tem normal, com mais ou menos intensidade, você tem problema. E todos nós temos. Seja financeiro, seja de relacionamento, seja material, não importa, mas de alguma forma você vai ter um problema. Aí eu digo assim, o grande problema, ou o maior problema, é que muitas vezes nós fixamos os nossos olhos dentro do problema. E esquecemos de desviar um pouquinho do problema e olhar para o alto. Porque a Bíblia diz que é de lá que vem o nosso socorro. E quando nós ficamos concentrados somente no problema, olhando somente para o problema, mergulhado no problema, nós deixamos de ver e ouvir a Deus. Essa passagem diz assim, Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Deus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na tua casa, meditarmos na tua palavra, sermos alimentados. E eu te peço, ó Deus, usa-me como um canal, como um vaso em tuas mãos, para abençoar a tua igreja, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, todos nós temos problema, como eu perguntei. Eu estava, durante a semana passada, conversando no meio de semana, e eu falei para um irmão, sábado passado, na verdade, sábado retrasado, dia 17, sábado 24. Foi agora, recente. Por que eu estou falando? Porque numa correria do mundo, a gente fica assim, muito feliz quando vê duas crianças, são vidas, né?
crianças novinhas, lindas, os pais tementes a Deus apresentando no altar. É um momento de festa entre nós, mas é momento de festa nos céus, porque Deus acolhe esse ato dos pais de entregarem seus filhos em suas mãos. Porque, cadê os pais? Levante sua mão, vocês aí, onde que vocês estão sentados? Essas crianças não são mais de vocês, tá? Elas são do Senhor. A vocês está sendo dada a tutela, a guarda, para vocês continuarem educando elas no caminho do Senhor. E no sábado passado foi aniversário, na verdade foi 23, no 24, foi aniversário do meu neto. Fizemos um bolinho, uma coisinha assim bem família, em casa. Mas a vida, ela se nos prega algumas peças, né? E quando você pensa que vai só comemorar, você tem um momento de dúvida de o que eu faço, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, qual a direção a tomar. Porque no sábado eu me dividia entre o hospital, com a minha mãe internada no CTI, entre o aniversário do meu neto e me solidarizando com o diácono Isaías, que estava enterrando seu pai. É complicado. A vida não é só feita de festa. Uma família chorava e nós estávamos lá chorando junto com ele. A família se reunia para comemorar o aniversário do meu neto, era um momento de festa. Mas o meu coração também doía, porque a minha mãe estava no CTI. Ainda está. Mas está melhorando e, para a glória de Deus, ela vai se levantar. O que eu quero dizer é que esse homem, este cego, Bartimeu, ele estava num momento da sua vida onde talvez para muitos não havia mais esperança, onde talvez até para ele mesmo a sua expectativa de um futuro diferente poderia já nem mais passar pela sua mente. Mas eu quero te dizer nesta noite que, independente do que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja passando, Deus, Ele continua com seus ouvidos atentos, esperando que você chame, clame por Ele, para que Ele possa te atender. Deus conhece qual é a minha e qual é a tua necessidade. O que nós não podemos é permanecer na passividade. Ah, Deus entende, Deus me conhece. Ah, porque a Bíblia fala que Deus sonda o meu coração. Ah, antes da palavra sair da minha boca, Ele já tomou conhecimento, mas Ele quer ouvir a tua voz. Tem um trecho quando fala das bem-aventuranças, que fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E um dia eu estava lendo esse texto, eu falei, para chorar, precisa, então, tem que ter a ver esse choro. Sabe, Deus me revelou ao meu coração que é bem-aventurado, é aquele que chora assim, mas aquele que chora aos pés do altar. Não é só chorar, que muitos têm choro de desespero, e outros choram por confiança e choram na presença de Deus, choram na presença do Senhor. Vão até o altar e depositam ali, porque quando você chora aos pés do altar, você está chorando e está dizendo para Deus: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E aí sim, a Bíblia diz, porque serão consolados. E é esse o desejo de Deus. Esse homem, quando ele ouve falar, ele ouviu falar, porque ele não via, que era Jesus de Nazaré que estava passando ali, ele dá um salto. E muito me lembra a mensagem que a diaconisa Neide pregou aqui a semana passada, de dificuldades, problemas. E no final até eu peço ajuda que me lembre, a gente está orando por ela, que também está internada. Que a todo momento, em vários textos que ela foi buscar, nos lembrando aqui, não temas, não temas. Você pode não estar vendo solução, não temas. Você pode ter, durante um tempo, não estar ouvindo a voz de Deus, não temas. Ah, mas o meu problema é muito grande, não temas. Essa foi a tônica da palavra que Deus colocou no coração dela semana passada. E talvez Bartimeu estivesse numa situação não muito diferente. Um homem que não enxergava, não possuía bem nenhum e ainda ficava necessitando de esmolas para sobreviver. A gente vê por aí muita gente na rua pedindo esmolas. E muitos até que não precisam. Mas ele, além de precisar pedir,
não enxergava. Mas ele ouviu falar que aquele que poderia trazer solução ao problema estava ali. E a Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, Jesus, Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos baixar a guarda. Nós fomos bombardeados nesses últimos 30 e poucos dias de notícias ruins, notícias que nos entristeceram. Hoje é dia 28, né? Há 2 dias atrás completou um mês que nós sepultamos a nossa pastora. Estamos ainda com o nosso coração tristes. Mas há um propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida. Aquilo que ela plantou precisa prosseguir. Aquilo que ela iniciou é para nós completarmos. E se você desistir agora, você está negando todo o esforço que ela fez durante toda a sua vida. Dedicação. E muitos nesse momento falam: acabou para mim, não tem mais, não vai dar mais. O que será agora? Será agora essa igreja do Senhor, Ele está na direção dela. E Ele espera, conta comigo e conta com você, para que a obra que Ele iniciou com o pastor Haroldo, passou pela pastora Dulce, e hoje está na mão do pastor André, Ele precisa contar comigo e com você. Não olhe as circunstâncias, foram tantas pessoas que nós sepultamos, irmãos nossos em Cristo, que entristeceu o nosso coração, mas isso não encerra um ciclo. Não encerra. Você pode estar triste, é natural. Não é natural é você se paralisar. Não é natural você desistir. Não é natural, como se diz, entregar os pontos. Precisamos avançar. Precisamos ter um objetivo certo e definido. E eu pergunto para você nesta noite: quais são os teus objetivos? Quais são os teus objetivos com relação à tua vida cristã? Qual é a expectativa que você tem com Deus para a tua vida, para a tua casa, para com a tua família? Ah, não sei. Se Deus der, Deus. Se não der, amém. Não, irmão. Deus quer te dar muito mais do que aquilo que você tem pensado ou imaginado, porque essa é a palavra, essa é a promessa de Deus para a minha vida. É promessa de Deus para a tua vida. Você precisa traçar os seus planos, você precisa estabelecer quais são os seus projetos de vida e apresentar a Deus. Porque tem muita gente que almeja, deseja ter uma casa de campo, uma casa na praia. Mas a questão é, com uma casa de campo, uma casa na praia, você vai continuar firme na presença de Deus? Vai continuar assistindo os cultos na casa do Senhor? Ou vai chegar o final de semana e vai falar assim: ninguém é de ferro. Eu preciso, até Deus, e ainda usa esse termo. Até Deus descansou. Temos que tomar cuidado. O mundo hoje está sacudindo as igrejas, como quem sacode uma árvore para cada vez mais frutos serem desgarrados da árvore. Seja um fruto que esteja, sabe, mesmo por mais que seja, por maior que seja a aflição, por mais força que sacudam essa árvore, agarre-se nela, creia que é nela que você vai ter sustento, é nela que você vai ser alimentado, independente das tribulações. Irmãos, não desista daquilo que Deus planejou para a tua vida. Sabe, nós, muitas vezes, queremos esperar somente que Deus faça. Mas a coisa é que é para eu e você fazer. Você, quando vai recolher o lixo da sua casa, você bota num saquinho, joga lá no quintal, e o lixeiro bate palma, pede licença, vai lá e recolhe? Não é assim, pelo menos na minha rua não é assim. Eu tenho que tirar, botar num saco grande, ou botar numa lixeirazinha que eu mandei colocar lá, depositar o lixo, aí ele passa e recolhe. Porque o lixeiro passa ali, ele vai fazendo o serviço dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E muitas vezes isso precisa se fazer até com a nossa vida, olhar onde é que está o lixo, pegar esse lixo, tirar, e não é jogar num cantinho, não, você precisa eliminar o lixo. Porque quando você faz assim, eliminando o lixo, Deus tem liberdade, encontra
condições de agir. E mesmo quando Deus vai agir, tem coisas que é necessário você fazer. Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando. Ele poderia ficar sentadinho, quieto, enrolado na sua capinha, e eu imagino que devia ser uma capa bem fedida, porque ele estava todo dia ali sentado no mesmo lugar, não enxergava. E ele podia ficar sentado ali, porque não diz que ele conhece a todos, ele quer abençoar a todos, eu fico aqui, ele vai passar, vai se penalizar com a minha situação, e ele vai me abençoar. Não foi isso que Bartimeu fez. Bartimeu se levantou, não via, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. E ele começou a gritar. Ele começou a gritar. E ele gritava. E quanto mais as pessoas pediam para ele parar, mais forte ele gritava. Até o momento que falou, traga-o. Jesus, nesta noite, está falando para você, qual é o teu problema? Qual é a sede que você tem nesta noite? Eu posso saciar a sua sede. Temos necessidades, temos dificuldades, mas temos um Deus que tudo pode. Sabe, irmãos, é crise, todo mundo tem, crise todo mundo vive. Mas as pessoas voltam muito mais os olhos para a crise do que para Cristo. As pessoas muitas vezes se deixam intimidar por uma notícia. E eu falo isso repetidas vezes, eu falo isso várias vezes, e as pessoas até falam de novo, isso porque muitos, às vezes, estão deixando de ir à igreja por conta de comentários da violência. Você já deve ter ouvido isso. Ah, irmão, está tão violento que eu agora prefiro assistir culto em casa, culto no lar, e essas coisas por aí. A Bíblia fala que é bom e agradável que os irmãos estejam. E tem um texto que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que ter alegria de vir à casa de Deus, você tem que ter desejo de estar em comunhão com os irmãos. Aí a pessoa fala assim, não, irmão, pastor, mas a violência lá está muito grande. Sabe, o culto vai acabar 9 horas, eu vou chegar em casa às 9h30. E 9h30, o senhor sabe, já é um horário perigoso. Como é 9 horas, como é meio-dia. Mas vai numa festinha, enquanto não parte o bolo, não sai. É verdade? Você está rindo porque sabe que é verdade. Vai numa festinha, aí um cutuca, às vezes o marido da mulher, vão embora. Não, peraí, nem partiu o bolo. Tem umas docinhas ali na mesa que são uma delícia. Mas infelizmente, assim que acontece, irmão. Infelizmente, é assim que acontece. Quando muitas vezes Jesus está falando, ei, qual é o teu problema? Eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar. Talvez você não esteja nem enxergando direito espiritualmente falando, mas você ainda ouve. E muitas vezes, quando nos colocamos na presença de Deus, nos colocamos somente para pedir e disparamos como uma metralhadora, como se Deus não conhecesse. É necessário nós falarmos para Deus com o nosso problema, com a nossa necessidade, aonde nós estamos encontrando mais dificuldade de vencer? Sim, é necessário. Mas você precisa dar um tempo também para ouvir a voz de Deus. Não se deixe intimidar pelos comentários que são feitos. Não se deixe intimidar por essa mídia, sabe, podre que hoje está por aí, tentando atemorizar. Que hoje nós estamos vivendo dias em que parece que os foras da lei têm mais benefícios do que nós, cidadãos de bem. Mas nós temos uma arma poderosa que Deus nos deu. O problema é que nos acovardamos. Ao invés de orar pela violência, contra a violência do seu bairro, ao invés de orar e repreender toda ação maligna de roubo, de furto e tudo que está acontecendo, preferimos nos enclausurar dentro de casa, esquecendo do poder que temos na oração.
Nós podemos transformar esse município, sim. Nós podemos transformar o Brasil, sim, através da nossa oração. O que nós não podemos é ficar sentado à beira de uma estrada, como estava Bartimeu, esquecendo que Deus, Ele não está somente lá onde estava Bartimeu. Deus está aqui, Deus está na tua rua, Deus está no teu bairro, Deus está na tua casa. Então grite, clame por Ele. E quando Ele te responder, diga para Ele do que você precisa. Coloque no altar de Deus aquilo que te incomoda. Tem uma parte que é nossa e Deus não vai fazer. Ele faz o que é necessário Ele fazer. Que para me salvar e para te salvar, Ele pegou o filho dele e entregou para ser crucificado, ser morto. E você tem feito a sua parte? Queremos intimidade com Deus, mas não queremos viver uma vida de intimidade com Ele. Queremos Deus, queremos a nossa salvação, mas não estamos dispostos a pagar o preço. Há um preço a ser pago, até para a nossa salvação, Jesus pagou um preço e um alto preço. Ele foi crucificado, Ele foi humilhado, não porque merecia, foi por mim e por você. E o que nós estamos fazendo para reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz? Talvez você ache até que essa palavra seja uma palavra muito dura. Não, eu estou te falando isso para te despertar, para te levantar, para te incomodar, para que você saia dessa passividade, ouse, seja agressivo contra o pecado, seja agressivo não contra as coisas deste mundo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, como a Bíblia diz, mas contra principados e potestades. Então não vá odiar o ladrão que está ali fora, não vá odiar a prostituta, o mendigo que você vai encontrar. Odeie a prática de tudo aquilo que eles estão fazendo lá fora, mas ame como Jesus amou a cada um deles, como Jesus me ama e te ama. Porque somente através do amor é possível mudar. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 13, quando se dá muitas virtudes, mas fala se não houver amor, se não houver amor, e se não houver amor, de nada se importa, de nada adianta. Tem que haver amor. Amor ao próximo. Amor a Deus. É difícil? É. Porque talvez a pessoa que talvez esteja vindo na tua mente agora, que eu estou falando que seja necessário amar, é uma pessoa que te persegue, que te calunia, é uma pessoa que tem trazido dor de cabeça na tua vida aí constantemente. Mas o que eu tenho que fazer então? Ame. E se ele continuar fazendo? Ame. Mas ele não está mudando? Ame. Porque o amor de Deus por mim e por você é um amor incondicional. Deus não ama porque somos bonitinhos, porque somos isso ou aquilo, porque podemos isso ou aquilo, não. Deus nos ama e ponto. Aliás, a Bíblia não diz que Ele nos ama. Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o maior presente que Deus tem reservado para mim e para você. Este é o maior presente que Deus tem reservado para mim e para você. Volto na questão do aniversário do meu neto. Ganhou um monte de presente, estava feliz da vida, mas se organizou uma festinha para que as pessoas estivessem próximas e o presenteasse. Deus quer te dar um presente maravilhoso, mas você precisa se chegar a Ele. Deus quer te dar algo que não tem valor no mundo que possa pagar. Mas nós estamos dispostos a pagar esse preço. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém, eu estou falando ninguém, verá a Deus. Os prazeres deste mundo têm
atraído muitas pessoas para fora da igreja. E a gente fala isso com muita tristeza. Pessoas que talvez há tão pouco tempo estavam envolvidas, trabalhando para o Senhor, e de repente você encontra fora da igreja. E quando eu digo fora da igreja, não é somente se afastou dos cultos, não. É porque sai da igreja e vai para o mundão mesmo. Precisamos vigiar. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Ah, pastor, mas está muito difícil. Está muito difícil, está insuportável. Sabe o que a Bíblia manda você fazer? Corre para Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. O problema é que soluções humanas são as primeiras que vêm à nossa mente. Decidimos agir impulsivamente. E essa nem sempre é a melhor forma. Nem sempre está a solução. Você talvez encontre até um paliativo, que vai dar uma amenizada, mas lá na frente, o problema volta. Eu estava me lembrando aqui de domingo passado, no encontro de casais, a felicidade daqueles casais. Talvez, eu não sei a história de todos ali, conheço alguns, talvez alguns que estivessem ali, que estavam aqui na frente, naquela euforia, naquela alegria, poderiam estar muito bem, obrigado, outros mais ou menos, mas poderiam ter pessoas ali, casais, mergulhados em crises profundas. Algumas pessoas se decidiram por Cristo, mas todos que lá estiveram receberam ferramentas de como combater essas crises. A questão é, vão continuar usando? Você tem recebido ferramentas para enfrentar o seu problema. Você tem ouvido da parte de Deus recados para o teu coração aqui, para que você permaneça firme. Palavras de incentivo para que você não desista, para que você continue. Mas a nossa questão é, estamos na prática disso tudo que temos ouvido? Ou simplesmente na primeira crise, temos os nossos ouvidos selados, a nossa vista escurecida e deixamos de ver e ouvir a Deus? Precisamos estar atentos para essas coisas. Porque Bartimeu, ele teve esta oportunidade. Talvez eu diria que a única oportunidade. Porque esmola ele recebia todo dia. Ajudinha ele recebia todo dia. Mas a solução estava ali na frente dele. E ele não perdeu a oportunidade. A Bíblia diz que de um salto, ele lançou fora a capa. E eu repito, aquela capa devia ser fedida. Porque eu digo que eu gosto de ir para lá, para me transportar para o texto. E você imagina uma pessoa que não tinha, pelo menos a gente imagina isso, não tinha talvez parentesco, porque se tivesse, estariam cuidando. Concorda? Se estivessem, estariam cuidando. Ele era um homem que vivia abandonado, mendigando, com uma capa sobre o seu corpo, suor, porque a região em que eles viviam era muito quente, devia transpirar muito. E aí eu não preciso falar, que senão daqui a pouco a gente vai ficar enojado, né? Mas o cheirinho devia ser ruim. E aquela capa, quando foi lançada, coitado de quem ela passou perto. Mas ele não titubeou. Ele não desperdiçou a oportunidade. Era a oportunidade que ele precisava. Por quê? Não é porque os discípulos estavam ali, não é porque havia uma multidão ali, não, era porque Jesus estava naquele lugar. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. A questão é que nós muitas vezes desperdiçamos as nossas oportunidades. Ouvimos, mas depois viramos as costas, saímos por essas portas, vamos embora, e amanhã começa tudo de novo. A mesma lamentação, talvez a mesma murmuração, os mesmos problemas e o mesmo Deus.
problema é que nós vamos continuar, talvez, não ouvindo esse chamado, talvez não entendendo que Ele quer nos ajudar. Bartimeu é esse exemplo. Eu estava lembrando que nesses últimos 30 dias, como eu estava falando, me ajude aqui, os pastores estão aqui na frente. Irmãos, nós sepultamos a pastora Dulce, nós sepultamos a Creuza, irmão da irmã Enedina, que está ali, a irmã Lígia. Hoje sepultamos a irmã Vilma. Tivemos o sepultamento do pai do diácono Isaías. O irmão Ulisses não congregava aqui, mas o irmão Isaías, o diácono Isaías, é daqui da nossa igreja. A Eliene, a esposa do Magno, a filha da diaconisa Maria Lino. Notícias tristes que deixaram o nosso coração chorando, apertado. Mas, graças a Deus, todos foram chamados pelo Senhor. E eles hoje desfrutam de um privilégio que eu desejo, e espero que você também deseje, de um dia estar nos braços do Pai. Porque os braços de Deus continuam estendidos para aqueles que o buscam. O diácono Clay, no domingo, ele compartilhou um texto, você não precisa abrir, Jeremias 29, versículo 11, que diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e me achareis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis e achareis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou pedir que os músicos já tomem a sua posição. Irmãos, de tudo isso que nós compartilhamos aqui sobre Bartimeu, eu preciso te dar um recado. Esteja pronto. Esteja pronto. Porque eu não estou falando somente de morte, de quando morremos que Jesus nos chama e nós precisamos estar prontos. Eu estou falando de vida, porque para você estar pronto quando você for chamado pelo Senhor, você precisa em vida estar pronto para ouvir a voz dEle. Você precisa estar pronto de fazer a vontade dEle. Como Bartimeu, Jesus chamou e ele estava pronto. Na verdade, Jesus nem chamou, Jesus passou, ele ouviu falar. Mas no ouvir falar, ele estava pronto. Pronto para receber aquilo que Deus poderia lhe dar. Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Bartimeu, ele estava pronto para o encontro do Mestre. E certamente Deus faria uma obra grandiosa na sua vida. E ele sabia que não podia perder tempo. Certamente Bartimeu, ele não teria tempo para ajeitar o que ele achava que precisava. Não poderia definir, mas ele tinha um objetivo muito claro na sua mente. E quando os discípulos falaram, vamos, o Mestre te chama. A Bíblia diz que de imediatamente, de um salto, ele se levantou e foi de encontro ao Mestre para buscar aquilo que ele precisava. O que você precisa nessa noite?
Qual é a tua necessidade? O que você tem buscado em Deus? Aquilo que você tem falado para Deus e talvez você não tenha ainda ouvido, porque Deus está falando. Porque como nós lemos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus tem falado para você. Se você tem buscado de todo o coração, Deus tem falado para você. Será se você tem sensibilidade auditiva para ouvir a voz de Deus, ou os problemas deste mundo estão fazendo um ruído maior e te impedindo de ouvir a voz de Deus? Eu gostaria de, nesta noite, fazer 2 orações. Mas eu gostaria de cantar esse cântico primeiro, porque eu sei que há um rio jorrando neste lugar, e ele vai te alcançar aonde você está. Este rio vai te alcançar nesta noite. Vamos ficar de pé. E ele está passando aonde você está. Vai transformar a sua vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Beba, beba, beba desta água, beba desta água, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Você que está nesta noite, neste lugar, tem buscado soluções e não as tem encontrado. Talvez você esteja no momento até pensando em desistir, achando que não tem mais solução para o teu problema. Não importa qual seja o teu problema. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Aquele problema que você não vê solução na tua vida, não. Levante a sua mão. Ou será isso? Levante a sua mão. Nós temos problemas sim, que só Deus pode solucionar. E eu gostaria que você viesse aqui à frente, para que nós pastores pudéssemos estar orando por você. Vem aqui na frente, você que levantou a mão, você que está vendo esse problema indissolúvel na tua vida, você que não consegue enxergar a solução. Pode chegar aqui à frente. Isso, não tenha vergonha.
Vou pedir aos pastores, esposas, vamos orar. Vamos orar, que eu creio que das águas deste rio, elas estão fluindo neste lugar. As águas destes rios estão passando neste lugar. Pedir os diáconos, diaconisas também presentes, que nos ajudem em oração. Do teu rio, Senhor, Aleluia. sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber, diga mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, a única fonte. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. 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 A segunda oração que eu gostaria de fazer desta noite é para você que entrou neste lugar e que ainda nunca teve um encontro com o Senhor. Você que nunca confessou a Cristo como Senhor da tua vida. Se você está aqui nesta noite, Jesus está passando, está te chamando. Alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão e nesta noite gostaria de fazê-lo. Se alguém entre nós, simplesmente erga a sua mão para que a gente possa conhecê-lo e orar por você. Ou talvez você já esteve caminhando com o Senhor Jesus e nesta caminhada você se entristeceu, talvez se decepcionou com alguém e se afastou dos caminhos do Senhor. Deus está te chamando nesta noite. Volta, meu filho. Alguém entre nós? Todos da casa? Amém. Mas eu queria, antes de encerrar, eu queria, junto com a igreja, levantar um clamor pela vida dessas pessoas que estão enfermas, hospitalizadas. Nós temos a sobrinha da Carolina, não é? Sobrinha da Carolina, acho que é Milena também, que está internada, suspeita de meningite. A diaconisa Neide, nesse momento, também está no CTI. A minha mãe está internada também no CTI. Tem mais alguém com algum parente enfermo? A irmã Dilza também, que está hospitalizada. Levante a sua mão, vamos erguer um clamor e pedir: Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim como Tu passou e aquele homem clamou por Ti, o Senhor operou milagre na vida de Bartimeu. Nesta noite, ó Deus, a Tua igreja ergue a voz, clamando ao Senhor por essas vidas
que neste momento estão hospitalizadas, ó Deus. A vida da Milena, da diaconisa Neide, assim como da minha mãe Maria, ó Deus, como a irmã Edilza, todos aqueles, ó Deus, que se encontram num leito de hospital, que o Senhor visite, que o Senhor, ó Deus, vá agora de encontro, ó Deus, a necessidade, muito mais do que, ó Deus, a administração da medicação médica, humanamente falando. Ó Deus, que o Senhor visite agora, ó Deus, visite a causa de toda enfermidade e venha restaurar a saúde, ó Deus, restaurar a saúde dessas irmãs. Nós oramos porque cremos no Deus que opera o milagre, no Deus que cura, e nós colocamos, ó Deus, como igreja do Senhor, essas vidas em tuas mãos, declarando cura, declarando a transformação deste quadro, que o Senhor dê sabedoria aos médicos para ministrar, Deus, a medicação na dosagem certa, ó Deus, dê sabedoria para eles entenderem, diagnosticar e saber qual a verdadeira causa, mas que o Senhor vá à frente, que o Senhor tome o controle de toda a situação e restabeleça a saúde, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e todo aquele que crê diga amém, amém, glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. O Deus que operou milagres no passado, Ele continua nos dias de hoje, fazendo curas, milagres e transformações. Pai, muito obrigado por esta noite, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade, como oramos no início, de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, de receber, Senhor, do Senhor um pouquinho mais, para que nós possamos continuar nesta semana, ó Deus, firmes, ó Deus, sensíveis à Tua voz, entendendo que somente o Senhor tem a solução definitiva para nossos problemas. Nos dê um restante de semana, ó Deus, abençoados na Tua presença. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Boa noite, amados. Deus te dê uma semana abençoada e Ele continue te abençoando rica e abundantemente. Amém. Do teu